Boa tarde. Está entrando no ar a edição de número 113 do programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui, não estamos nos estúdios da Rádio Integração, estamos aqui na Casa do Museu, aqui no centro da cidade de Arroio do Meio, aqui no Vale do Taquari. Quem está conosco hoje é o professor Dr. Sérgio Nunes Lopes, ele que é professor e coordenador aqui da Casa do Museu, entre outras tantas atividades que ele desenvolve. O Vanderlei Teves, mais conhecido como Chumbi, né? Vanderlei Chumbi Teves, ele que é servidor da cultura e do turismo aqui de Arroio do Meio. E o Nairo Ling, ele que é o presidente do Núcleo Municipal de Cultura aqui de Arroio do Meio. Estamos entrando no ar, vamos estar juntos até às 13 horas. E o tema do nosso programa de hoje: Turismo e diversidade cultural em Arroio do Meio. Casa do Museu como espaço de experiências culturais e também de turismo. Lembramos que esse programa tem o apoio da Anidecor House, localizada na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, no telefone de contato 995737855. Girando o Sol, cuidamos de cada cantinho da sua casa. Empresa de Transportes Irmãos Che, há 50 anos em Arroio do Meio. Escolha o destino e nós levamos você. Telefone de contato 998-66-8131. É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próxima. Sicredi, gente que coopera, que cresce. E também temos o apoio do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, do município de Arroio do Meio. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e também a Requinte Chocolateria. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Quero agradecer também o Alain, que está na parte técnica, aos apoiadores que estão aí nos dando essa oportunidade de novamente estarmos aqui na Casa do Museu, nesse espaço tão importante, né? Eu vou depois, na sequência, pedir que o professor Sérgio nos faça a apresentação um pouco desse espaço, desse cenário. E escolhemos o tema de hoje, turismo e cultura, porque acreditamos que o turismo e a cultura têm muito a contribuir realmente para o fortalecimento do turismo aqui no Vale, né, do Taquari, e especialmente aqui no município de Arroio do Meio. Inicialmente, eu vou pedir aqui que os nossos convidados façam aí uma saudação inicial, né, para que quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, também possa conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados. Começo com o Sérgio, um anfitrião aí da casa, por favor, com a sua saudação inicial. Boa tarde, Marlise, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao presidente do nosso Núcleo de Cultura, o Nairo. Gostei do emprego do termo servidor da cultura para Vanderlei Teves Chumbi, né? Há tanto tempo o nosso agitador cultural aqui da região, né? Não somente de Arroio do Meio, mas como escritor se inserindo em vários municípios aqui da nossa região.
um prazer receber mais uma vez, né, o programa Conversando sobre Turismo aqui, e continuamos os trabalhos, né, neste lugar importante para a cultura do nosso município. Esqueci de apresentá-lo também como nosso colega, né, da Rádio Integração, né, ele que tem aí uma participação semanal, né? Isso aí, todas as segundas-feiras ali ao meio-dia, um comentário que começou de brincadeira exatamente por um trabalho acadêmico. Eu tinha um trabalho acadêmico para fazer, não era formado ainda em 2005, por óbvio, e tinha um trabalho, um estágio para fazer, e eu tinha um texto que eu levei para o locutor da rádio fazer um spot para mim, porque era uma exposição que ia fazer no hall da prefeitura. Ele disse, não, você grava. Aí eu entrei no estúdio e gravei. Ele editou e disse assim, eu acho que tu deveria participar mais vezes. Aí, desde 2005, então, caramba, gente, agora que eu me dei conta, nós estamos em 25, isso vai fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos. Primeiro eu entrava pelo híbrido, né, que é um equipamento técnico que a gente entra. Eu lecionava até 11h45, estacionava o meu carro e entrava pelo celular, pelo híbrido, fazer o comentário de algum canto de Arroio do Meio. Depois, o híbrido estragou lá na rádio, era um equipamento caro e não muito utilizado, não fazia muita coisa externa. Aí surgiu a ideia de fazer gravações e edições, até melhora o áudio, né? Então, desde 2005, a gente está aí nos meios-dias da integração. No site, inclusive, tem na aba de podcasts lá, quase 200 edições do comentário. Obrigado pela lembrança aí. Com certeza. Não, acho que é importante, né? Olha como a gente aproveita, né, esse espaço também para falar de cultura, falar de turismo, falar da história da comunicação também e falar, Sérgio, eu quero aproveitar essa deixa para falar talvez de empreendedorismo, né? Então, olha como algumas boas ideias surgem quando se abre um espaço, se abre uma oportunidade, quando alguém acredita naquilo que a gente defende ou empreende, olha como isso tem vida longa, né? Então, realmente, parabéns também pelo teu trabalho, pela forma como você também conduz e fala de Arroio do Meio, fala de temas contemporâneos, mas e também fala de turismo, que a gente já acompanhou também. Seguimos contigo, por favor, Chumbi. Vou chamá-lo de Chumbi, então, porque quando eu ver eu não vou lembrar o nome dele, mas não sei se é apelido que a gente diz, né? Porque toda vez que a gente pergunta alguma coisa para o Chumbi, a resposta pode ser inusitada, né? Então, é contigo, né? Daí, tudo bom, Marlise, Nairo, Sérgio, Alain, atrás do aparelho, lá escondidinho. Realmente é uma satisfação a gente estar aqui, né? Falando sobre cultura e turismo. É muito legal um espaço que a rádio cede para nós, né? Não só a rádio, mas todos os órgãos de imprensa aqui, até de Arroio do Meio e região. Realmente, falou em agitador cultural, não sei, isso sempre teve no sangue, né? É a coisa do... O meu pai, o pai e a mãe são do grupo que fundou o Coral Municipal. E também são do grupo que fundou aqui, instituiu o museu, os chamados Amigos do Museu, né? Acho que era o nome do grupo. Eu, inclusive, tenho uma camiseta dessa, né? Desse... a camiseta verde. Isso aí, a minha é uma camiseta preta, mas tinha a preta e a verde. E depois, eu sempre estive envolvido, desde de piá, eu já era metido a líder encrenqueiro, às vezes até da sala de aula. Depois fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio CNC. Enfim, a gente vai puxando essas... não tem como escapar, né? Depois assumimos o Núcleo de Cultura, junto aqui o Nairo, né? Foi em 97 isso, né? Produzimos muita coisa boa aqui na época. E músico. Sabe que a cultura, sabe, Marlise, eu acho muito legal quando tu fazes algo assim espontâneo e sem recurso às vezes, né? Por exemplo, esses dias nós fizemos aquele clipe da música dos Amigos e aí precisava de um cenário.
E olhamos, viemos aqui na praça, ficamos olhando, e aí era sol aqui, sol lá, e não ia dar. Sabe, o sol dá, o nariz faz sombra para a gente, a sobrancelha. E aí no fim, escolhemos a escadaria da Igreja Católica, e deu um clipe maravilhoso. Quer dizer, a cultura é isso aí. É esse olhar, né, Chumbi? Fazer o que se pode com o que se tem. Eu queria lembrar, Chumbi, que você... Me lembro muito desse teu trabalho como presidente do Núcleo Municipal de Cultura, e na época se lançou um concurso, né? Um concurso não, na verdade, uma produção literária, né? E eu até queria ter trazido hoje aquele primeiro livro que foi lançado, O Arroio do Meio Arroio do Meio Escreve, mas eu tenho, enfim, aqui outras edições. Esse aqui é Na Roda de Chimarrão, né? Então é um dos exemplares, né, que foi feito então a partir dessa primeira iniciativa, né? E então o que eu quero colocar também, eu acho que a gente pode ir destacando, que a cultura, o turismo, enfim, são várias histórias que também precisam ser registradas, precisam ser escritas, vividas, né, pelas pessoas, enfim. E essas experiências é sobre tudo isso que a gente quer falar hoje também. Isso aí, Chumbi, obrigada por estar aqui com a gente, por intermediar também, inclusive, essa edição do programa de hoje. Seguimos aqui contigo, Nairo. Boa tarde, Marlise. Boa tarde, Chumbi, Sérgio, Alain. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a quem nos assiste, né, pelas plataformas. Então, eu sou o Nairo, né? O pessoal todo me conhece já, eu acho, pelo envolvimento cultural até, há muitos anos já, desde 91, com grupos de teatro, né? Começamos com o grupo Elenco, depois estivemos parados um tempo, depois entrei no Foice a Cena e estou até hoje no Foice. Estamos com vários trabalhos, agora também estou como professor de teatro, né? É uma grata satisfação poder trabalhar, poder ensinar um pouco também daquilo que a gente adquiriu, aquele conhecimento que a gente adquiriu. Então, é um prazer sempre estar aqui falando de cultura, falando de turismo, porque eu acho que os dois caminham juntos, né? Cultura e turismo sempre é um assunto importante, é um assunto que nos dá prazer para quem trabalha com isso, quem trabalha com cultura, né? Então, vamos conversar e vamos fazer um bom programa hoje. Eu agradeço muito, Naira, a tua participação, e eu quero também deixar um registro para a gente não esquecer de falar sobre isso. Quando você fala de cultura, falamos de teatro, né, de diferentes manifestações culturais também, e a gente quer falar um pouco também dessa última peça, né, que é uma peça que nos chama muito a atenção, da qual a gente também teve a oportunidade de assistir, que é a peça teatral As Distintas. Então, gente, olha só pelo nome, né? Ele pode nos falar depois um pouquinho também sobre essa peça, sobre essa personagem, e é fantástico, né? Então, é um trabalho de imersão, talvez de imersão cultural, né, Naira, a gente poderia dizer? Dá para dizer que é um pouquinho dessa coisa de imersão, de emprestar o corpo para um personagem totalmente diferente da gente, né? Então, dá para chamar de imersão, sim. Não, e quando a gente fala de cultura, né, e a gente fala de teatro, né, nesse caso também, o grupo teatral Elenco, ele foi um grande divulgador da cultura, né, aqui do município de Arroio do Meio. Eu sempre digo mundo afora, né? Porque... Na época, Marlise, desculpe te interromper, mas na época do Elenco, aconteciam vários festivais de teatro. Festivais regionais, festivais estaduais, até festivais nacionais de teatro. E que o Elenco sempre, na época do Elenco, né, a gente sempre procurou fazer peças direcionadas para isso, direcionadas para festivais. Foi ali que a gente aprendeu muito sobre teatro, a gente aprendeu muita coisa, porque a gente tinha diretores ótimos, excelentes, que hoje, inclusive, um deles é preparador de atores da Rede Globo.
Então, a gente teve muito isso, né, de pessoas boas trabalhando com a gente aprendeu muito. E esses festivais nos renderam bastante prêmios também, e foi muito bom, foi muito bom. Pena que agora a FETAG não tem mais tantos esses festivais, né, para participar. E é um outro momento também, né? Mas, Nairo, eu acho que eu queria destacar que essa história ela está muito presente, né? E, ao mesmo tempo, a gente se pergunta como ela está registrada, né? Daqui a pouco fica um desafio, né? Fazer um documentário, fazer um livro, fazer alguma peça teatral, sei lá, algo que... para que essa história não se perca, né? Porque ela está muito presente, né, em você, nas pessoas que viveram esse momento, mas talvez essa geração jovem agora já tenha ouvido falar do elenco, e aí eu quero fazer também um registro, assim, que a gente talvez seja uma oportunidade, que é a nossa gincana, né? A Gincana Arroio do Meio, que hoje também é um evento agora programado para o final do mês de maio, na sua 6ª edição, e que também é um momento cultural. Então, ali, daqui a pouco, se consiga, de algum momento, de alguma forma, também não deixar, né, esse momento tão importante do teatro, da cultura de Arroio do Meio se perder. É um momento cultural e de turismo também, né? Porque vem muita gente de fora participar dessa nossa gincana aqui de Arroio do Meio, né? Sim, que começou lá em 1992, 1993, e que também foi, né, teve um período que ela não foi realizada, mas que ela está sendo retomada, e aí temos todo um desafio também pela frente. Já fica, né, o convite para toda a comunidade, não só local, mas regional, estadual, participar. Seguimos, então, a intenção não era fazer um bate-papo inicial tão extenso, mas, enfim, a gente vai puxando um pouco daqui, um pouco dali, e eu acho que isso é o bacana, né? A gente poder fazer um trabalho onde a gente tenha, né, essa espontaneidade, né, e a gente possa fazer essas conexões. Mas eu volto aqui com o professor Sérgio, professor e doutor Sérgio. Eu gostaria que ele nos apresentasse um pouco desse cenário, desse lugar aqui onde a gente está, dessa casa do museu. Este é um cenário de encontros, né? De encontros de gente que se desacomoda e que vai naquilo que é a essência do humano, né? Dentre todos os seres viventes, aqueles que atribuem significados simbólicos às coisas para conseguir participar do mundo e atravessar pela existência, que compõem e que empregam significado simbólico às coisas que existem, é a espécie humana. E esse é um lugar onde a gente, essencialmente, produz cultura, né? Mas não só aqui. Aqui é uma caixa de ressonância de tudo que está por aí, né? No sentido de trazer para cá, na pessoa do Nairo, com o Núcleo de Cultura, que aqui se reúne com as suas entidades conveniadas, outras tantas manifestações culturais independentes e espontâneas que nos solicitam o espaço, e a gente acolhe. O Chumbi, agora, nessa nova configuração da nossa equipe de trabalho, está fazendo esse diálogo com o externo ainda maior, e isso tem nos trazido, né, muita satisfação. O Chumbi nos traz relatos muito importantes sempre dessa devolutiva da comunidade a partir das ações que a gente faz daqui. Seja através do canal no YouTube, seja através do nosso perfil no Instagram, casa_do museu, onde a gente divulga tudo que se faz por aqui. Então, este cenário, né, que se transforma em museu em 25 de novembro de 2013, ele foi sonhado, o museu, ainda na década de 70, quando era a prefeitura. A prefeitura vai em 74 para o atual prédio. Então, é um prédio de 1918 que já serviu desde clínica, residência, e a partir de então, especialmente dos final dos anos 80, começo dos anos 90, começa um movimento de manifestação por
fazer desse prédio um espaço cultural. Isso vai uma década, até que, no começo da década de 90, o prédio volta, então, depois de ter passado um tempo na mão da iniciativa privada, para a prefeitura, e com um despacho favorável, então, num processo jurídico, dizendo que aqui, então, fosse sempre um espaço de cultura. E por aí, né, Marlise, a gente já tem biblioteca funcionando aqui, Casa de Cultura, e até uma retomada dessa discussão de o que é um museu e como é que vai ser um museu e qual é o espaço que tem para um museu em Arroio do Meio, né? Porque falar-se de museu tem um lugar comum para museu, né? Aquele lugar comum de museu é um lugar de coisas que não servem mais para o cotidiano, então é antigo, vai para o museu. Eu acho que isso, professor Sérgio, é uma discussão muito importante, eu acho que esse espaço também é para isso, porque a gente também está falando de conceitos, né? A gente está falando de um processo histórico que levou muitos anos para que a gente hoje tivesse esse espaço com essa característica, com essa concepção, e vou te dizer, com a valorização que a comunidade dá para esse espaço. Então, isso certamente é importante a gente falar, para a gente se dar conta de o quanto o envolvimento das pessoas, do poder público, dos grupos, né, dos diferentes movimentos culturais que se tem, claro, aqui a gente está falando de Arroio do Meio, para que esse espaço realmente tenha essa configuração, essa característica. Essa situação de entender o conceito de museu, e agora é legal falar hoje que eu estou chegando do 15º Fórum de Museus, estive representando o nosso museu juntamente com uma miríade, né, de tipos de museu que existem no Estado do Rio Grande do Sul. A gente estava na Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul exatamente há uma semana atrás, ficamos 2 dias de imersão lá, e justamente discutindo essas coisas que são comuns, né? E aí o depoimento dos colegas: o meu museu é de 1980, mas não tem plano museológico. O meu museu não, eu tenho que fazer tudo do zero, né? Esse museu aqui, ele nasce em 2013, mas desde 2008 uma comissão pró-museu se estabelece e começa-se a estudar, mas o que é um museu? E aí é nessa situação que a família do Chumbi acaba participando, né, os pais, e todo um assessoramento que veio de profissionais da área da história, com conhecimento em museologia, para que a gente pudesse começar certo. E eu vou te dizer, a gente ainda aqui, agora é o meu 5º ano já de coordenação, não está pronto ainda a consciência daquele conceito museu. Nós já estamos no limite do tempo para revisar o plano museológico. E esse é um documento interno que faz com que isso aqui seja um museu. E a gente tem aqui a certificação do Sistema Estadual de Museu, que a gente expõe na sala, né? Essa certificação existe porque nós firmamos o pé enquanto coordenação, desde a coordenação anterior com a Prof. Carla e agora comigo, para dizer: não, um museu não é o shopping, um museu é o museu, né? O museu não é um lugar onde vão as coisas que não servem mais para o cotidiano. O museu é uma caixa de ressonância cultural e dos problemas contemporâneos. A gente traz para cá as situações contemporâneas. Aqui, a exposição que nós estamos agora rodeado por ela, né? Ela é uma exposição que reuniu telas pintadas por mulheres, refletindo justamente sobre o empoderamento da mulher neste tempo. Não é só as mulheres do passado, elas sim são referência, mas olhar para essa caminhada, o museu faz essa caminhada, né? Eu diria sim que o museu ele tem talvez esse desafio de também ser sempre muito atual. Né? Quer dizer, uma proposta que traz essa imersão cultural, histórica, mas, claro, sem perder as suas fontes, as suas origens. Né? Exato, é um lugar de referência e de testemunho. Tu me pediste, na preparação deste momento, para... Sérgio, alguma coisa que seja documento. Eu disse: aham. Vai estar rodando aí na live o documento da escritura da Fazenda São Caetano, né? Nós temos aqui, não é o original não é do nosso acervo, nós temos em colaboração com o museu
Histórico do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Então, é esse contato institucional entre instituições, por isso que tem que ter o museu, né? Que vai fazer com que essa rede se estabeleça e o conhecimento circule, né? Vascularize por aqui. Daqui a pouco a gente terá crianças por aqui, temos oficinas pensadas para a Semana dos Museus, que acontece entre 12 e 18 de maio. Então, não para, a gente fica aqui gestando tudo isso. E quando tu falas em documento, eu me lembro do que é um documento, né? Normalmente, quem pensa, documento é algo escrito numa folha ou digitado? Não. Conceitualmente, a palavra documento vem lá do grego docere. Agora não lembro se é do grego ou do latim. Docere também está em docência. Docente é aquele que ensina, é o professor. Então, o documento e o professor têm algo em comum. Esse radical docere, o documento ensina. E aí tudo aquilo que ensina é documento. É algo tridimensional, como a gente tem aqui a representação da Ponte de Ferro, tão importante nesse momento de discussão de restabelecimento, né? De conexões, de conexões, né? E de reconstrução. A própria casa do museu, que um grupo de crianças vem para cá, para fazer um passeio na casa do museu, conversar sobre o que é o museu, e depois eles voltam para a escola e perguntam para a prof, a gente podia fazer uma maquete do museu e levar para aquele tio, que era Olha eu. Que dica para as prof, né? E aí, crianças de 9 e 10 anos, né? Lá da escola, vou dar as fontes, né? Da Escola Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, eles vieram aqui, conversaram com a gente, e levaram um mimozinho que a gente faz assim para entregar para eles, e depois fizeram lá e começaram a falar com a prof, a gente quer levar lá para aquele tio. Aí falaram para a diretora trazer, aqui está. Então já fica aqui a nossa homenagem até para a turminha que hoje está no 4º ano, era do 3º ano do ano passado lá da Tancredo, logo depois que a gente abriu a casa do museu, porque aqui com a enchente virou um monte de outras repartições vieram para cá, mas logo depois eles vieram aqui participar de uma oficina. Então isso, na verdade, é uma ação pós-enchente. É uma ação pós-enchente. Então ela é recente, vamos dizer assim. Isso, né? Aí, o que eles vieram fazer aqui? Participar de uma oficina. Uma oficina que porque a gente trouxe para cá cerca de 500 quilos de documentos lá da Secretaria de Cultura e começamos a recuperá-lo aqui. Aí nós separamos aqueles que não dessem risco para as crianças, colocamos luvinhas neles e eles puderam participar de o que faz no museu para salvar um pouco as referências históricas. E eles vieram aqui e ficaram trabalhando por alguns minutos com os documentos que a gente tinha tirado das enchentes. E aí depois a gente fez um videozinho lá no sótão do museu e como culminância disso, a prof foi para a escola e continuou trabalhando o tema, confeccionando as maquetes. Não, quando a gente fala de imersão, a gente está falando disso, né? A gente está falando de experiência, porque eu imagino o quanto isso, para as crianças, para os professores também, isso é significativo, porque isso não é apenas uma atividade ou uma oficina. Isso tem a ver com um processo de formação, de conhecimento, de cultura. E nós, aqui em Arroio do Meio, estamos falando de uma história... vamos dizer, dentro de um contexto histórico recente, né? Então, nós ainda temos muita história oral para ser contada, nós temos muitos registros que ainda podem ser recuperados, né? Então, fica essa dica, né? Que cada um de nós também consiga contribuir dessa forma, né? E o convite para que as pessoas realmente possam também vir aqui, possam conhecer a Casa do Museu, conversar aqui com os profissionais, né? Para que possamos, dessa forma, também fazer essa história viva, como eu digo, sempre circular. Professor Sérgio, a gente agradece esse momento inicial, mas eu queria agora ouvir um pouquinho o Chumbi, para que ele fale um pouco dessa exposição. Porque eu sei que tem muitas mãos, tem muitas mentes que trabalharam nessas atividades, nessa atividade de exposição. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como surgiu essa ideia, se foi a primeira exposição deste ano, eu sei que ela já está já tem exposições novas à vista, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse processo aí das exposições. Olha, a ideia, digamos, dessa exposição, ela já logo no mês de janeiro, a gente começou porque a gente conversa, nós sentamos
eu, o Sérgio e o Paulo, e num bate-papo informal, pois é isso, temos que fazer isso. Quem Quando sabe você fala aquilo. do Paulo, é o Paulo, coordenador O Paulo Haas. Coordenador aqui da cultura. E aí, estava chegando março, mês da mulher, dia da mulher, mês da mulher, e isso foi uma ideia que veio meio que do óbvio, né? Ao natural. E daí, como eu conhecia quase todas elas, né, tinha o telefone já de muitas, né, de anos de amizade, e principalmente a professora, a Ivone Reinheimer, aí ela me passou o telefone dos outros e eu comecei a ligar, e a adesão assim foi imediata. Não, mas claro que eu vou, mas... E tem até meninas de 10, 12, 13 anos que estão expondo aqui, que para elas foi assim um deslumbre, né? A primeira apresentação, né? Tu sabe que a primeira não se esquece, né? Mas aí a gente está falando de uma exposição... Seja do que for, né? Que foi pensada com um tema e que, na verdade, não houve uma produção para a exposição. Na verdade, está exposto aqui, a proposta, então, foi lançada e tudo que estava, então, já disponível foi colocado aqui em exposição. Na verdade, não houve uma produção para a exposição, é isso? Não, isso foi uma ligação e na verdade, a gente teve a ideia, né, mas a gente teve a ideia, disponibiliza o local, né, a forma como foi feito, mas as expositoras foram muito importantes porque elas são a mola mestra disso aqui, né? Elas que trouxeram os quadros, que se engajaram, né, e mostraram todo o interesse e satisfação, né? Até umas meninas, umas pequenas assim que nunca expuseram, estavam muito contentes. Então, para nós é uma satisfação porque a gente com esses movimentos que gera uma coisa muito importante assim, que é a formação de novos líderes culturais, né? Assim como eu lá nos meus 10, 12 anos de idade, eu via o pai metido com tudo que era coisa, tudo que era coral da igreja luterana, a mãe na diretoria da igreja luterana, os amigos, os vizinhos, os colegas, diziam, não, meu pai está aqui, meu pai está lá, a mãe faz isso, a mãe faz... E a gente vai fomentando a criação de líderes culturais. Isso que é muito importante, é outro lado muito importante. Eu acho que é isso, desses movimentos. Esses são os, como é que a gente chama no teatro, de bastidores, né? É aquilo que, por favor, eu acho que o Nairo poderia falar sobre isso antes da gente ir para o intervalo, porque é isso que não se vê, né? Aquilo que não é palpável, mas é isso que a gente precisa transmitir também. É aquilo que a gente não enxerga, mas é aquilo que faz a coisa acontecer, né? São os trabalhos, são o pensar, são o preparar, são o ligar, né? E essas coisas todas que são feitas por trás das câmeras, que muitas vezes as pessoas que veem não valorizam, mas a gente que faz valoriza muito, né? A gente que faz, né, e que vê, que sabe que esse trabalho existe e que ele precisa existir, porque senão a coisa não acontece. A gente que é da cultura, a gente que é desse meio, a gente valoriza muito esse trabalho, né? Como é que a gente poderia descrever ou elencar ou nomear isso? Isso é um momento também de criação, de fortalecimento, né, das pessoas ou das ideias, porque é isso que faz com que uma nova exposição aconteça, que uma nova peça de teatro aconteça, com que um novo livro seja escrito, né, um novo momento cultural seja pensado. Talvez seja um bem imaterial da cultura. Não sei se a gente poderia falar dessa forma. Tudo começa com o pensamento, né? com a ideia. Tudo começa com a ideia, e aí vira um projeto, e aí esse projeto precisa ser executado.
E as pessoas que estão envolvidas nisso, elas precisam perceber e sentir isso, né? Porque quando a gente vem, por exemplo, para um evento, para uma exposição, o que a gente faz? A gente participa, mas a gente se foca naquilo que está colocado aqui, naquilo que está exposto, né? E aí, claro, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o artista, você descobre tanta história, tantas coisas que a tela, né, em si não consegue mostrar. Então, eu sempre penso sobre isso, assim, de que forma a gente consegue trazer isso também para contar a história, né, para contar a exposição, né, para que esse movimento cultural da história, do turismo, ele se fortaleça cada vez mais, né? Então, eu tenho uma dificuldade de expressar isso, mas é esse sentimento que eu tenho. Eu sempre digo assim, ó, quando a gente faz cultura, quando a gente faz qualquer coisa na vida da gente, por exemplo, a pintura de uma tela, ela tem muita emoção envolvida, né? Ela tem muita emoção. Tem a emoção da pessoa começar, da pessoa pensar aqui, colocar isso na tela, eu penso assim, né? Colocar isso na tela e depois ver isso pronto. Isso tem todo um caminho, tem toda uma emoção envolvida. E assim a criação de qualquer coisa, de um livro, de escrever uma música, livro, né? De uma música, de uma peça de teatro, né? Tudo traz uma emoção, né? Tudo traz, e essa emoção, ela precisa ser externada, ela precisa ser mostrada. Existe essa necessidade da gente mostrar. Os agentes culturais, os atores, os escritores, eu acho que eles têm essa necessidade de mostrar aquilo que eles fizeram. Né, de querer mostrar isso. Né? E aí eu sempre me coloco no lugar de quem está do outro lado, né? Como a gente recebe isso, como a gente sente isso, de que forma também a gente consegue se inserir nesse contexto cultural, histórico, para ter essa experiência, né? Essa experiência de imersão. E talvez esse seja né? Agora a gente já vai chamar os nossos apoios, mas eu não queria deixar de concluir esse primeiro bloco com essa provocação. Quem trabalha com turismo, com cultura, de que forma a gente consegue trazer isso para quem vem nos visitar, né? Para que eles consigam sentir essa identidade, essa força, seja do turismo, seja da cultura, da nossa história, e tenham realmente essa vontade de dizer, não, eu vim para Arroio do Meio, mas eu quero voltar, eu quero que outras pessoas também sintam isso, percebam isso e possam vivenciar isso, né? Chamamos, então, os nossos apoios. Não saiam daí, que logo, logo a gente vai estar de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais e tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura, uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook.
Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta, então, a edição do número 113 do nosso programa, Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui na Casa do Museu, nesse espaço aí de história, de cultura, aqui do centro de Arroio do Meio. E quem está conosco hoje, então, temos, inclusive, eu queria aproveitar agora essa retomada, né? Temos aqui a nossa vice-prefeita também, que se encontra presente, que logo na sequência também vai fazer uso da palavra. E o tema do nosso programa de hoje, Turismo e Diversidade Cultural em Arroio do Meio, Casa do Museu como espaço de experiências culturais e de turismo. Lembramos que esse programa tem o apoio da Decor House, da Girando Sol, empresa de transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também o roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio. A gente volta, então, nesse segundo bloco. Eu vou pedir, então, que a vice-prefeita faça aí uso da palavra, sua saudação inicial, e fale um pouco também desse trabalho aí que o município vem desenvolvendo no setor do turismo e da cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Integração. Uma satisfação novamente, Marlise, estar aqui conversando com você, Marlise, e toda a comunidade arroiumense. Um bom dia especial para o Alain, que sempre está na parte técnica, e aos nossos convidados, o presidente do Núcleo de Cultura, que faz um trabalho maravilhoso junto ao Núcleo Nairo. Parabéns pelo teu trabalho, por acreditar na arte. Eu vejo que você é a arte em pessoa. Ao Chumbi, que está agora, né, nos auxiliando nessa parte cultural, nas exposições, e, claro, ao nosso professor Sérgio, que tem toda essa capacidade e conhecimento técnico, né, que sempre está conduzindo os trabalhos que são expostos aqui na Casa do Museu. A gente tem muito orgulho desta Casa do Museu, porque é uma casa, além dela ser charmosa, ela tem uma história, né, eu acho que já foi comentado bastante sobre ela, e dizer que a gente não pode perder essa referência dentro do nosso município, que é esta casa. Então, esta casa está acolhendo, né, as artistas. Agora terminamos no domingo, né, com a exposição das Mulheres que Encantam, e foi uma exposição muito visitada, né, Chumbi? A gente ficou muito contente. Então, só para vocês entenderem também, essa exposição tem todo um trabalho, né, o trabalho técnico do Sérgio, o Chumbi, então, faz toda essa parte dessa movimentação, e a gente trabalha, né, faz um trabalho em conjunto, né, na divulgação. E teremos mais exposições, então já fica o convite para os nossos arroiumenses. No dia 24 agora, teremos a exposição da Maria Eduarda Keller, né, que vai expor. Me ajuda, Sérgio, de novo, como é que é o título dessa exposição? Sul Etéreo, Traços de História e Alma. São lindas telas que ela mesma faz em madeira. Vai ter também uma presença musical. Então, a gente quer manter essa casa viva. Ativa, ela é, né, ativa, ela é viva, sempre foi, né? Mas eu acho que peguei um pouquinho da parte do NAR, que assim, às vezes
talvez a divulgação, né? Não sei como é que a gente pode chegar mais nas pessoas do Vale do Taquari, né? Isso aqui é para as pessoas de Arroio do Meio, mas para o Vale também. A exposição Mulheres que Encantam, ela saiu das paredes do museu. Então, agora, na quinta, a gente já deixa o convite e teremos muitas exposições ao longo do ano. Na sequência, teremos a exposição Toda Forma de Amor, se eu não me engano, e assim vai, dos pontos turísticos. Tem tanta coisa bonita que a gente está trabalhando junto, em parceria, e o objetivo é trazer esta arte, a arte para as pessoas. Né? Então, inclusive, Andréa, vice-prefeita, tem um conceito, a gente falou, né, um pouco sobre a questão conceitual também, que é importante, que as pessoas tenham realmente esse entendimento, elas precisam vir aqui, conhecer, participar, para que elas consigam sentir essa energia viva nesse espaço. Porque essa ideia de museu, de casa de museu, ela é, para muitos, ainda um espaço que, daqui a pouco, assim, mas lá só tem coisas antigas, objetos antigos, ou, né, e aí cria uma espécie, assim, meio que de um afastamento. E não, justamente é o contrário. Né? Essa casa, esse espaço, tem esse desafio, né, de sempre trazer, né, aquilo que é atual, né, mas não perdendo as suas origens, mas aquilo que é contemporâneo e aquilo que conta a vida das pessoas, a história das pessoas. Eu, inclusive, fui também desafiada aí pelo Chumbi a buscar fotos, né, antigas, os registros antigos dos nossos pais, né, dos meus pais, enfim, e fotos mais recentes. Então, olha o quanto isso mexe com a vida da gente, com a história, com as nossas origens, né? E quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de cultura, a gente fala de tudo isso, né? E aí, então, já temos exposição nova, é isso? Com certeza. Então, essas exposições, elas foram lá no início de janeiro, né? Quero agradecer toda a equipe do museu, não podemos deixar de citar o Paulo, a Kelly, todos que estão auxiliando nessas exposições. E agradecer a todas as que expuseram as suas telas, né? Todas as artistas que trouxeram até aqui, algumas foram buscadas. Então, eu acho que enalteceu o trabalho delas, deu um brilho para a nossa cidade, né? E essas obras, assim, para quem pôde conferir, são lindas, né? A gente está aqui em volta, né, olhando para elas e cada um com o seu traço e mostra a beleza de cada pessoa nestas obras. E cada produção dessas tem muita história, né, envolvida, tem muito pensamento, tem muito planejamento, tem muita cor, tem muita vida, né? E isso também, quem vem aqui consegue certamente conferir isso. Eu queria ouvir, na sequência, eu vejo que o professor Sérgio está com o livro aberto, e eu confesso que a gente também se deu o trabalho de trazer ou de buscar alguns registros, né? Seja de livros, seja de material didático, né? Que nós temos aqui no nosso município também, porque tudo isso também nos ajuda a contar a história. E eu até vou já fazer uma provocação aí para o Chumbi, porque ele também tem livros aí à sua disposição, para ele depois, quem sabe, fazer um registro, uma leitura de algum trecho disso, né? A provocação, na verdade, era para o Chumbi trazer o violão, né? Então, isso vai ficar para uma próxima apresentação, né? Vamos lá. Em tom de brincadeira, que o Sérgio esqueceu o meu violão. Olha aí, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Isso aí, vamos lá. Então, eu vejo que o professor Sérgio tem aí o livro em mãos, né? Quiser mostrar a capa desse livro para que as pessoas vejam também do que nós estamos falando. Né? Arroio do Meio, entre rios e povos. Esse é um livro que já está na sua segunda edição. Então, o que você nos traz de relevante, ou de importante, ou de destaque para esse momento? Primeiro, divulgar que esse livro está disponível para a comunidade no site da Prefeitura. Nos buscadores, aí, né, basta escrever Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, todas as páginas, é um livro substancial, né? Ele é grossinho, mostrar aqui o perfil, e traz toda uma pesquisa acadêmica feita desde o período anterior à colonização, desde o período da ocupação humana, dos primeiros seres humanos que por aqui pisaram e que deixaram seus registros em sítios arqueológicos, cuja localização georreferenciada a gente tem lá na página 61 do livro, né? Já na década de 1960, 1963,
existia um programa de arqueologia no Brasil, o Pronapa, e pesquisadores do Instituto Anchietano de Pesquisa passaram por aqui e tiraram as coordenadas geográficas de alguns dos sítios, e depois, com o estabelecimento do curso de História na Universidade do Vale do Taquari, se fez toda uma volta a esses estudos, e a gente tem aqui, são 5 sítios arqueológicos, desde os caçadores-coletores, ou seja, as populações de cerca de 10 mil anos atrás, passando até os povos de origem Tupi-Guarani. E esses sítios estão catalogados, estão ali em São Caetano, pouca gente sabe, né? E nós vamos fazer uma ação agora com as crianças aqui desde o museu, né? Na Semana Nacional dos Museus, nós inscrevemos essa programação em colaboração com a Secretaria de Educação e Cultura, né, ali com a supervisão dos anos iniciais. A gente vai estar fazendo uma aula de ônibus. Olha aí, olha, antes o professor Sérgio falava disso, eu achei isso maravilhoso, né? A gente vai até o sítio, né? A gente vai até os sítios arqueológicos que não tem uma placa lá. Aqui é um sítio arqueológico. Então, a gente tem os mapas da localização desse sítio. Posso mandar depois para o Alan para ilustrar Por favor, faça na isso. live, né? E a gente vai começar no sítio e depois, pensando essa população antes da escrita, chegarmos até o cemitério com as crianças, onde a gente vai estar chegando no túmulo do primeiro sujeito de origem germânica que conseguiu terras por aqui, e anteriormente a isso ainda apresentando a documentação da primeira da fazenda que dá origem ao lugar aqui, a Fazenda São Caetano. Nós conseguimos um intercâmbio com o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a escritura dessa terra de 1866, né? Essa escritura onde os herdeiros dos sesmeiros, que eram de origem portuguesa, venderam então para o primeiro sujeito de origem germânica, os Gerard, né? E isso tudo estará na live, aí eu prometo mandar o documento digitalizado para o Alan, e as crianças estarão tendo contato com essa documentação, com a reprodução dessa documentação, e começaremos então lá pelo São Caetano. A ideia é ir até a comunidade São Roque, né? Já alinhei isso com a Eliana, que é a pessoa que é o nosso contato lá na comunidade São Roque. Já esteve com a gente também no programa de rádio. Já esteve, está nos playlists aí dos vídeos aqui do canal da rádio. E aí, depois de lá, a gente vai até a Ponte da Reconstrução, a nossa ponte de ferro, e encerramos a nossa aula de ônibus no centro aqui no museu. Olha, olha que proposta, que ideia muito interessante. Eu até queria que o professor Sérgio mostrasse a capa desse livro. A gente depois também pode inserir, porque ele tem sempre esse registro, né, da nossa ponte, né, que também nós temos aí uma maquete exposta, que também é, nesse momento, tão importante para nós, que é o símbolo aí da nossa reconstrução, né? Aliás, eu quero registrar minha preocupação aqui para ficar gravado. A Ponte Nova foi inaugurada faz pouco tempo, e do lado da Ponte Nova tem o tabuleiro da ponte que desandou de cima e está lá. Eu estou um pouquinho preocupado, eu sei que é competência da EGR, do Estado do Rio Grande do Sul. Existe ali um grande bloco de concreto, que era o tabuleiro da ponte antiga. Eu me preocupo com uma enxurrada, o Forqueta é bastante veloz, né? E essa ponte sendo arremessada contra o pilar central da ponte de ferro. Então, acho que é um ponto de atenção nesse momento. Obrigada pela dica, né, por essa observação, que ela está aí registrada, né, e quem nos acompanha aí, quem puder, enfim, né, talvez já exista aí um projeto para essa retirada, mas, enfim, fica a dica, fica essa preocupação. Quando a gente fala de turismo, quando a gente fala de cultura, a gente também fala de tudo isso, né? A gente fala de infraestrutura, fala de preocupação, né, com a questão ambiental, né, e também com esse patrimônio tão importante que a gente tem, que é a nossa ponte de ferro. Chumbi, falamos um pouquinho da exposição, da próxima exposição, e eu quero ainda que você faça um registro também do teu trabalho, né, enquanto escritor, né, você também tem essa preocupação de deixar algumas coisas registradas. Eu quero aproveitar também que registrar esse livro também tão importante, né, da história de Arroio do Meio, anos 50. Né? Então, é um livro que eu tenho aí no meu acervo,
e que eu também guardo com muito orgulho, porque ele foi, eu acho que é um dos primeiros registros, talvez um pouco mais organizados da nossa história, né, em forma de livro. Chumbe, é contigo. Eu desde pequeno, né, eu sempre gostei de escrever. Tanto no colégio eu criava personagens, teatrinho lá na Escola São Paulo, no São Miguel, hoje Bom Jesus, né, e sempre gostei de escrever. Bom, tanto é que quando dava prova de geografia, principalmente geografia, isso era um inferno para mim, geografia. Mas, que não é. Então, eu sempre era um dos últimos da classe. Matemática, então, era um pavor, gente. Mas, quando vinha português, a prova de fazer uma redação, uma composição, Aí você, como é que a gente diz? Aí era a tua praia. Aí eu passava as gurias sabidas da sala. Sabe, sempre tem as gurias sabidas. Olha, Chumbe, quem está nos acompanhando e quem foram seus colegas, suas colegas, elas vão se lembrar disso. Nós tínhamos colegas, sabe, sempre tem na primeira fila as gurias que interessadas, obviamente, né? E a turma do fundo que fica sempre... Continua isso, será? É assim mesmo? Eu acho que sim. Que é. E aí, eu sempre era um dos últimos, mas quando era para fazer uma redação, uma composição, então... Eu me lembro desse termo, composição, né? A gente não falava redação, né? Era composição. Eu ainda sou da época que se falava de então, fazer uma composição. Então, eu ia sempre assim, ó, a minha nota mínima nas composições, digamos, era 90, o 9, né? Sempre, de 9 para 10. Mas matemática, geografia, então, aquilo era um suplício para mim. Mas, e aí então sempre fui escrevendo, criava historinhas, personagens. E depois, aqui no Núcleo de Cultura, em 97, a gente editamos tivemos a ideia do Arroio do Meio Escreve, o primeiro livro, deu uma sequência legal, está até hoje, 14 edições. Isso aí. E nesse livro ele tem muitos registros fotográficos, né, que na época foi a proposta desse livro, e que até a gente depois vai fazer um registro também fotográfico para as pessoas identificarem, né, a capa do livro, porque ele também, dentro da história digamos assim, de identificação de pontos turísticos, é um trabalho importante. Sim, foi um trabalho bem importante. Foi um ponto de partida, que a ideia foi resgatar histórias que estavam nas gavetas, nos sótãos, nas caixas de papelão, né, nas ideias, principalmente na cultura oral. Então, se conseguiu. Depois partimos para o livro do seu Rodolfo Schroeder, né? Aqui o Pelas Trilhas do Passado, que o seu Rodolfo ele foi uma espécie de braço direito de 6 administrações municipais, quando era tudo feito a cavalo. Ele levava, digamos, o pagamento dos professores de Pouso Novo a cavalo. Gente, sabe o que é isso? Daqui até lá, a cavalo. Então, o importante é que ele foi registrando isso. Ele escrevia em bilhetes e guardava numa gaveta. E aí, quando nós aqui no Núcleo soubemos que ele estava com uma doença terminal, né, surgiu a ideia de, peraí, não vamos perder isso aí. E aí fomos atrás. Né, essa história está, então, também registrada, escrita. Olha como isso é importante, né? Claro. O trabalho de um núcleo municipal de cultura, ou de quem trabalha com esse setor, de ter esse olhar, né? De não perder essa oportunidade. Eu até queria aproveitar, Chumbe, tem um bilhete por aí, eu não sei se eu te entreguei ele antes, que em algum momento eu gostaria que você o lesse também. Que fala também das exposições. Eu sei que você marcou aí algo para ler também do seu livro. Desculpe. Esse é um deles, né? Eu sei que tem outros registros também. Então, fique à vontade para ler o que você
Porque quando a gente pede para o Chumbe, né, vamos brincar aqui um pouquinho, né, para o Chumbe contar, a gente poderia pedir tanta coisa para o Chumbe, né? Contar uma história, contar uma piada, cantar, interpretar, né, fazer uma composição, né? Mas eu sempre digo, quando a gente faz uma provocação para o Chumbe, a resposta pode ser bem inusitada, né? Então a gente faz algumas combinações, né, brincando, né? Mas vamos lá, Chumbe. Não, o bilhete que chegou aqui, ó, é a respeito da exposição, e ele é legal para todos que estão no museu, né? Amei ver obras belíssimas de amigas queridas, prof e conhecidas. Lindo, encantou o meu dia. Gratidão, Sueli. Olha aí. Então, não... Não, eu fico pensando, né, convidados, enfim, a todos que nos acompanham, o quanto a arte, né, a cultura pode transformar vidas, né? Nairo, eu acho que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? A gente já está com o nosso tempo quase esgotando, né? Então temos que aproveitar aqui e falar um pouco mais sobre isso. Eu até vou comentar um pouquinho essa questão da nossa peça, As Distintas, que está em cartaz de novo. As Distintas. Isso. E o Nairo é a personagem, então vocês imaginem. Eu sou uma das personagens, né? Eu faço a Olga e o Gerson Werner faz a Selma. Mas é o cotidiano de duas senhoras idosas, né? E a gente pensou muito essa questão de mostrar isso, né? A atenção, o cuidado que essas pessoas precisam ter na nossa vida. E junto nessa peça, a Iselda escreveu também um episódio da enchente. Fez referência à maior enchente de 1941, mas ela escreveu essa peça em 2020. Nunca a gente poderia imaginar, né, que essa enchente de 41 fosse superada 3 vezes, inclusive, né, setembro, novembro. Eu não sei se a de novembro superou, mas a de setembro e a de maio superaram, né, a enchente de 41. Então foi um evento muito marcante, nos traumatizou um pouco. A gente ficou um tempo sem, né, dizendo assim, não vamos mais mostrar, não vamos mais fazer a peça, porque, né? Aí a gente pensou, não, mas a gente está num estado de superação, né? A gente precisa, não podemos esquecer isso, né? A gente, tudo bem que a peça é um pouco, ela tem um humor, né? Ela carrega um humor, mas eu acho que a gente precisa mostrar isso, esse trabalho. E a questão da parceria, que a nossa vice-prefeita falou antes, eu acho que é o essencial para unir turismo e cultura. Parcerias. Parcerias entre empresas, parcerias entre setor público e privado. Porque um exemplo agora, esse final de semana, dia 26 e 27, a gente vai estar no Espaço Boulevard, em Encantado, junto ao Cristo Protetor, apresentando as 2 noites da peça As Distintas. É uma parceria que a gente fez com um espaço turístico. Não, e vamos fazer o convite, né, Nairo, para quem já teve a oportunidade de assistir, né, a gente se encanta muito e a gente se identifica, né, a gente vive, né, faz uma imersão, né, nesse cotidiano, né, que você retrata, mas é uma manifestação cultural também muito forte, né? E a gente vê o quanto as pessoas elas se envolvem nisso, né? O quanto elas vivem aquele momento e a cultura faz isso, faz as pessoas se envolverem, faz as pessoas se emocionarem, faz as pessoas se conectarem ou se reconectarem com as suas histórias, né? E isso para mim é vida, isso até é saúde, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de vivências, né? De superação, de desafios, né? Eu até digo de salvar vidas, né? Porque eu acho que a cultura faz um pouco isso assim, né? Ela tira as pessoas, às vezes... Ela deixa as pessoas um pouco mais felizes. Isso, né? Aí, às vezes tira as pessoas de um isolamento, né? De um esquecimento, né? A gente teria
acho que todo um dicionário aí de conceituações para a gente Com trazer, certeza. né? Mas justamente esse é o nosso trabalho nesse papel de hoje, né? Falar da cultura, falar do turismo e quanto isso faz bem, né, para as pessoas, para os empreendimentos, para os diferentes setores e também, né, a gente sempre destaca também como um setor importante aí da economia. Bom, a gente já está com o nosso tempo esgotado, né? Passa muito rapidamente, né? Essa nossa 1 hora aí de. Mas a gente sempre gosta de deixar também uma deixa, né, para uma próxima, né, para um próximo assunto, para um próximo. Eu ia fazer um ar de tristeza. Por falar, né? Não, e o Nário faz, né? Ele é um grande artista, né? Então a gente fica muito feliz de termos aqui essas pessoas aqui no nosso município trabalhando também pela cultura. Ele como presidente de um núcleo de cultura que tem hoje quantos grupos participantes? São 12 grupos participantes, né? Envolvendo quantas pessoas mais diretamente? Olha, assim? são 300 pessoas. Mais ou menos isso. São vários grupos que nem canto coral. Nós temos o Coral Municipal de Arroio do Meio, Associação de Cantores Vozes da Forqueta, Coral Misto de Palmas, Coral Concórdia de Palmas, Coral Concórdia de São Caetano, Grupo Vocal Nota Livre, Grupo Teatral Foi-se a Cena, Grupo de Danças Helmut Kuhn de São Caetano, Grupo de Danças Frozen da Forqueta, o CTG, Querência de Arroio do Meio, Associação Arroio do Meio em Arte, Artesãs, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, a ACMA, que é a nossa orquestra do município. Então, assim, são vários grupos envolvidos e o Núcleo de Cultura está aberto a mais entidades que queiram participar, né, entidades constituídas que queiram participar do núcleo. O núcleo está aberto para quem for da cultura, quem tiver interesse em participar. Até existe, eu acho, um movimento do pessoal das artistas plásticas, né, que lá em 91, quando o Núcleo de Cultura foi criado, a falecida Suzy Eze, inclusive, ela participava, e ela era artista plástica. Ela participava do núcleo, né, como artista plástica. Então, eu acho que existe essa possibilidade, né, das artistas se unirem novamente, fazer uma associação, né, das artistas plásticas e participar do núcleo também, né? E fica e também. O pessoal do quilombo, dos Isso, quilombolas eu ia perguntar também, né? Esse é o espaço, né, organizado aí da cultura para que essas manifestações, de fato, possam... porque a gente sabe que, inclusive, o município tem um apoio, né, um apoio aos grupos também, né, para que possam, enfim, manter as suas atividades. E comentar também que a vice-prefeita falou antes, dessa casa, ela não é só... Tem coisas que acontecem nos bastidores. Ela serve de espaço para ensaios de 2 grupos que eu sei, que é o Nota Livre e o nosso grupo, Foi-se a Cena. A gente ensaia aqui nesse espaço, aqui no sótão. Então, assim, a casa do museu, ela precisa ser preservada também por isso, né? Porque a gente usufrui desse espaço e a comunidade toda, né, faz parte desse espaço. Certo. Tem oficinas, né? Tem oficina de cerâmica, né? Pelo que eu me recordo, né? Também são filmes são passados, a oficina de cerâmica, tem várias coisas que acontecem nesse reuniões espaço. Comunitárias, inclusive reunião. Aí o Sérgio, né, pode me ajudar melhor ainda a falar de tudo. O próprio Conselho Municipal de Turismo já se reuniu aqui, então, enfim, é um espaço aberto para a comunidade. Nossas considerações finais, então, a gente já, né, teríamos, como eu dizia, muita pauta ainda, mas é importante fazer o destaque também do horário de atendimento aqui da Casa do Museu e como as pessoas fazem para poder, enfim, participar e ter acesso aqui ao espaço. Muito bem. Eu tenho que fazer sempre um adendo, né? Porque, sim, nós estamos abertos das 8 até o meio-dia e depois da 1 às 5. Mas, assim, esse não é o ideal para o museu. O museu precisa funcionar para além disso, né? Então, funcionamos assim hoje, mas, quiçá, um dia possamos funcionar em horário estendido, né? Como museu, porque sempre tem outras atividades, como vocês disseram, que fica até mais tarde. Mas esses dias a gente teve aí um evento e a gente deixou a casa aberta para suporte,
encheu de gente no horário que as pessoas estavam indo para casa e aí chegaram aqui para ver a exposição. Então, para ver da relevância. Hoje nós funcionamos assim, quem quiser nos acessar no Instagram, casa_do_museu. Endereço? Endereço aqui, Visconde do Rio Branco 604, bem na esquina, perto da praça. Telefone de contato, se alguém quiser ligar? 3716-1166, ramal 2073, 2072 ou 2071. Olha, e não é importante a gente, né, dar essa informação, né, para que as pessoas que querem acessar, querem fazer um contato, né, possam também fazê-lo dessa forma. Algum recado final, algum convite ainda? Vou fazer de novo um agradecimento à Rádio Integração por divulgar, proporcionar. Que bom que vocês existem, que bom que o Nairo existe, que o Chumbi, que o Sérgio. Vejo pessoas assim engajadas e que amam a arte, a cultura. Estamos tentando trabalhar junto, né? Porque a cultura e o turismo não dá para separar. Então, agradecer, Marlise, por você estar sempre atenta também a todos os cantos de Arroio do Meio, né? E agora estamos nessa casa aqui, só para estar sentado aqui, né? Assim, para as pessoas sentirem que beleza que é estar sentada aqui nessa casa. É uma emoção mesmo. Isso aí. Mais alguma consideração? Queremos... Uma pequena consideração só, não é consideração, só uma colocação. Antes se falou do fogo do artista, da vontade de mostrar, porque é importante, né? Eu sempre acho assim, né, que sempre coloco que o nosso cérebro, ele é um vulcão, e a lava que ele expele são as ideias, e isso vai transformando o mundo. Então, é muito importante esse movimento de fazer qualquer ideia que se tenha, né? Se ela for boa, toca para frente. Se ela for ruim, muda um pouquinho, adapta, que fica boa depois também. Olha aí, temos poesia também, né? Cultura, turismo e poesia, né? Como eu digo, realmente também faz parte aí das nossas manifestações culturais. Bom, gente, é isso então. Dessa forma, estamos encerrando então a edição de número 113 do programa Momento do Turismo no Vale, com esse tema tão intrigante, né? E vou confessar para vocês, a gente está aqui sentada, conversando, né, com os nossos convidados, a gente também passa por um trabalho de preparação, de contatos, isso é um antes, isso é um durante, isso é um pós, né, para que a gente possa levar também essas ideias e que isso faça sentido para quem nos acompanha, para quem nos assiste, né? E a gente possa trazer essa ideia quando a gente fala de turismo e cultura. Agradecemos, então, aos nossos convidados, ao Alan, que está na parte técnica, e deixamos já o convite para o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Um grande abraço, uma boa tarde, e continuem aí com a programação da tarde aí da Rádio Integração. Um abraço e até lá.